Ai, Filho e Espírito Santo também. Pai, Filho e Espírito Santo também. Eita, tô aqui. Olá, minha gente, como está vocês? Receba essa bênção de Deus. Tô vendo uns dias aí, uns 2 dias, que tive coisas que ser, né? E com família, netos e coisas que a vida anda, né? Receba aí bendição de Deus. Receba, tá? Meu bom Jesus, meu Senhor do Bom Fim que está aqui. Ó, Pai, Filho e Espírito Santo, amém. E Mariazinha que eu pus ela aqui, olha como é inteligente das árvores. Olha como ela tá subindo. Ó, minha gente, dá pra ver direitinho como ela está subindo. Então, eu quero cantar uma musiquinha, tocando em frente, tá? É uma música, faz tempo, né? Que não canta uma musiquinha assim, tocando em frente, tá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também, tá? Me encanta. Eu, quando que ia viajar para a Alemanha, quando estava casada, às vezes viajava ali, e momento social, tá? E estamos no mês que o Senhor já pôs aqui, os últimos preparos para o templo, quer dizer, do dia de evangelização da igreja. Tá? Você que está aí, eu tenho muitos nomes apontados, Luiz Antônio, tá? Meu irmãinho Diana, ainda tenho vários. E uma família que está aqui, que eu tenho que ver bem o nome, entende, minha gente? Tranquilos, porque tudo está chegando, em nome de Jesus, tá? Vamos orar um pouquinho? Em primeiro lugar, Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdona as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos do mal. Amém. Vamos estar aí. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria, Madre da Igreja. Seu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, ali na Barra, em Salvador, e naquela que tinha os cassetes, era a época do cassete, não sei se vocês lembram, né? Hoje a gente entra na internet tudo, tu vê música, mas antes, quando eu já estava na minha idade em plena juventude, não, de 21 por aí anos, então havia um sítio ali na Barra, que no Brasil, na Bahia, que gravavam, tipo gravadora, não? Então se escolhia várias músicas, tá? Soy louco por ti, América, soy louco por ti, amor, Caetano Veloso. Mas todos sabeis que ele e Gil foram exilados, e essa música, Soy louco por ti, América, e tinha no exílio, Caetano Veloso, viu? Em França. E tocando em frente. Essa música me tocava muito o coração. Me gusta ela cantada daquela Olivier, gravada para escutar em Alemanha, um popurrí de várias músicas bonitas. E tu escolhia e levava ali, eles gravavam no estúdio, né? Num cassete com uma gravadora. Tu punha a gravadora, tá? Depois vindo lá o CD, né? E só isso estava bem, porque tu escolhia, hoje tem o lápis creio que pode ser, né? E o USB. E alguns chamam lápis, pero era bueno porque ali tu podia
ou coisa tu pulava para trás, para frente, escolhia a música que tu queria escutar, repetir. E eu sou daquela que me gusta repetir a música que me gusta, hasta a saciedade. Então, escuta bem a letra. Vou cantar um trocinho pequeno. Vê se me recordo. Com Elba Ramalho, tem com o André, com Betânia, creio. Mas me gusta muito com Elba. Ando devagar, porque já tive pressa, e levo este sorrir, porque já chorei demais. Hoje mais feliz, quem sabe, e tocando em frente, porque muito pouco eu sei, e nada sei. Conhecer las ganas e las manhãs, o sabor da massa e da maçã. É preciso amor para poder pulsar. É preciso paz para poder sorrir. É preciso chuva para florir. É muito linda. Toda ela é um poema, essa música. E me gusta muito essa parte. Ando devagar porque já tive pressa. E levo este sorrir porque já chorei muito. Isso para todos nós outros que sabem que andou pela vida. Não? Então, se chega um momento que já sabemos mais ou menos o que é a vida, e a vida é isto, minha gente. Tá? E essa parte, é preciso amor para poder pulsar coração. É preciso paz para poder sorrir. É preciso chuva para florir. Tá aqui, ó. Hoje eu tenho aqui o corset para mostrar, tá, minha gente? Está usado, bastante usado, mas me funciona. Isso vende com aqueles metais que eu tô com ele hoje. Porque se faz frio, quando está entrando frio, é frio. Quando está entrando calor, então se me ajuda aí na cintura. Porque levo titânios, vários, não é hérnia, é tornilhos de titânio. Uns 5, 6, uns quantos, minha mãe leva. Tá? E às vezes se acha presente, né? Dependendo do tempo. Um cibor. Já adelantando, né? Aí a vida. Então, minha gente, hoje é lunes, segunda-feira, tá? E todos vós outros, 1000 e pico, 1000 e tantos seguidores. Não me gusta dizer, eu pus para não poner, porque não se trata disso, tá? Se trata de quanto mais pessoas para Jesus. Porque tu vê por aí afora tantos, não? Pessoas para Jesus melhor. Porque queremos ir a toda parte do mundo, volando com as asas do Espírito Santo. Ai, com Jesus, lá vem Maria. Minha gente. Estamos no mês de janeiro, não? Junho. É rota, mas não é o mesmo. Janeiro, por favor. Não? Em junho. E é o mês de Santo Antônio. Tá? A história de Santo Antônio é muito bonita. Muito bonita. Vamos ter os 3 dias de oração dele. Santo casamenteiro e da família. E a história dele é muito bonita quando ele deixa tudo para seguir a Jesus, minha gente. Tá? E eu fui criada num bairro que a gente fazia novena, uns 3 dias, para casamento, encontrar o amor de sua vida, tá? Para a família e para os estudos. E os jovens, no último dia, tá? Um santo, a história é muito bonita. Entende, minha gente? E aquelas pessoas que deixam tudo para se dedicar às coisas de Deus,
tá? Porque a gente, às vezes, pensa, habla sobre idolatria. Em naquela época, o homem adorava, fazia uma imagem de animal, enchia de ouro, e se punia a orar. Incluso quando Moisés subiu e passou 40 dias arriba, e o Senhor pôs as leis, tá? As tábuas. Quando ele baixa, barra, em espanhol, o povo já estava fazendo um animal coberto de ouro para estar adorando, minha gente. É disso que Deus fala, tá? Esse tipo de idolatria, tá? Porque se Deus abriu o mar rojo para eles passar, assim é o homem. Moisés subiu, nem sabia, foi orar na montanha, no monte, nem sabia o que ia passar arriba, foi orar, e o Senhor, o Espírito Santo, aparece para ele, e o Espírito Santo escreveu os 10 mandamentos. Tá? Mas até que respondeu o Espírito Santo, ele estava em oração, e levou 40 dias para baixar do monte. Tá, minha gente? E o povo, depois de Deus abrir, porque o Antigo Testamento era o Espírito Santo mesmo de Deus, que abriu o mar rojo, que foi um dos milagres de Deus mais impressionante, abriu o mar para livrar seu povo do faraó, que de novo se arrependeu. Estou contando por riba a história, tá? E vai atrás do povo Israel, judeus, para apressá-lo de novo. O Senhor abriu o mar rojo e ali quedou muito de faraó, viu? Soldados e tudo, centuriões e tudo por ali, né? Então, o povo conseguiu passar. Depois de ele cerrar o mar, para que não pudera mais atravessar, o povo chegou ali, se assentou e disse: Moisés, estamos aqui, tranquilos, estamos seguros, e agora vou orar, vou rezar, né? E todo mundo ali, seguro, depois de ver o Senhor abrir o mar, tá? É incrível, incrível. Depois de ver o Senhor abrir o mar, não foi suficiente, não. Aí Moisés subiu para orar e quedou lá arriba, porque, claro, o Espírito Santo tinha que apresentar, né? Suponho que Deus estava preparando todas as leis e tudo, né? E o próprio Espírito Santo, quando aparece, escreveu lá os 10 mandamentos na pedra, tá? Não foi Moisés que escreveu, foi o Espírito Santo que impõe na pedra as leis. E tá Moisés tranquilo, quando viu foi 40 dias já. E o povo abaixo, né? Quando viram que deu mais de um tempo, 2 semanas, não sei o que, ou uma semana que Moisés não aparecia, eles tinham que rezar, não importava quem. É incrível. Assim é a história de Moisés, né? Então, e Moisés já tinha feito várias proezas, milagres, pelo Espírito Santo de Deus, para acoronar Faraó. Aqui se diz acoronar, apretar os, não? Sim, os cataplins, tá? E esse mesmo povo, uma semana ou 2 depois, já tinha necessidade de orar. Mas tinha necessidade de orar, mas era animal. E no caso, quando Deus se apresenta, diz ao homem, sois excelência, sois imagem minha, né? E o paganismo já queda para trás, os deuses, todas essas histórias, não? Que todo era uma peleia,
Já contarei a história dos deuses, sim, uvo. Então, aqui até aqui chegamos, né? E quando Moisés ouve, depois de tudo isso, esses milagres, foi como se fora nada. Nada, todo dia, aí o povo anda assim. Já tinha o povo feito uma cabra, ou não sei o que era. Um carneiro, criou. Cobriu, sabe, o animal de barro, não sei o que era, tá? Para adorar a tal ponto. Moisés quedou, que sim, com toda razão. Senhor, que hacemos? E o Senhor disse, nada de idolatria, tá? E toda a história que não idolatrar imagem, nem santos, não era a palavra santo, não havia isso. Havia idolatrias, a imagem esta, de barro, tudo isso, né? Mas por quê? Porque o homem é assim. Mas eles faziam animais, faziam uma coisa. Então, não tem nada a ver com as pessoas, os seres, pessoas, homens de Deus, tá? Que dedicaram sua vida, deixou tudo em prol de Deus, para dar a palavra, porque eles predicavam a palavra, tá? Então, idolatria, tu idolatra seres, animais que não têm, né, consciência, nada disso, né? Então, o Senhor explicou assim, mas se é uma pessoa que busca Deus, explicando, então o Senhor falou assim, mas se entende, o Senhor pensava que falava com pessoas com sentido comum, não sabia o que vai passar, no futuro em termos dos homens de Deus, porque eu te explico, há pessoas que ele se sente tão incapaz de chegar a Deus, tão débil diante de Deus, que ele necessita alguém para pedir por ele. Tá entendendo? Mas pedir a Deus. Mas Deus diz que abre diretamente com ele. Aí pessoas assim. E muitas pessoas recebeu bênção. Pero eram pessoas, os santos da Igreja Católica, pessoas de Deus. Tá entendendo? E aí pessoas que se não vê alguém em frente, eu tanto paro na frente de uma imagem como eu paro e rezo e abro com Deus. Tá entendendo? E tudo isso, a outra coisa é tu pegar animais e tudo, né? E poder-se adorar animais, depois do milagre que Deus fez. Tá? Era para... Então, minha gente, era assim, tá? Como é momento social, eu hoje tenho aqui, ó, leite 2 dedinhos, ó, para que tu, quando se tem azia, queimação no estômago, tu tenha um bom leite em casa inteira, tá? Na neveira, preferentemente. Mira, frio, natural, tá? Se é em carra, tem que ser pasteurizado, quer dizer que esse leite em caixa, carra em espanhol, já se processou o leite para que tu possa tomar. A gente que toma na carra. E se és salido da vaca, natural, tá? Com graxinha, tudo aí que rever, tá? Minha avó, ela criou iogurte da Índia. Ela comprava aquela leite para ferver, aquela natinha de riba, ó. Ela colhia, ó. Tá, comia. Entende? Então, eu vou tomar um pouquinho de leite, tá? Eu pus assim bem claro para vocês verem, né? Minha avó dizia, isso não é leite na cidade. Ela tomava leite de vaca na fazenda. Que rico. Entende, minha gente? Então, e que está fria,
Essa está um pouco mais do tempo. Se está fria assim na nevera, tu pode tomar, que alivia bastante. Aqui eles têm Almax, que é algo parecido. Na preparação parece leite branco e tu chupa. Que compra na farmácia. Mas a leite fria, quanto mais fria, melhor. Tu toma assim, uma coisa mais ou menos assim, já friazinha, porque o leite, ele é alcalino. E ele interrompe lá a acidez do estômago. Tu come algo que deixa aquela coisa no estômago, queimação, azia. Tu pode tomar leite fria natural, inteira melhor, viu? Desnatada nem semi, inteira. Gorda. Então, se tu toma, alivia bastante, viu? Já tem que ser a coisa muito séria. Entendeu? A úlcera não. A úlcera é bom, sabe o quê? Um chá de boldo. E me sorriu. O chá de boldo. Nas farmácias, nas herbolisterias aqui na Espanha tem, né? E em Brasil, tu comprava também numa herboristeria natural, que vende chá, essas coisas, é uma carra. E é muito bom ainda para dolor de estômago, boldo, chá de boldo, um tê de boldo. O nome é boldo. Toma um chá de boldo. E te alivia bastante, viu? Quando no caso de já ser algo mais sério. Então, minha gente, falando de isto, não? E quero também falar que me perguntaram muito sobre, olá, Iris. E a gente perguntando sobre lá osmose, a terceira alternativa para não viajar, deixar o corpo na terra e viajar espiritualmente. É muito espiritual, tá? Quem não sabe. Ela está passando pelo protocolo, não? Dos estados para poder dar o salvo-conduto de permitir. Salvo-conduto quer dizer assim, não? Dar o selo. Então, se estão fazendo já sabe. E outra coisa. Não pode ser, para quem não entendeu, tu se quer se tornar uma árvore, tá? Isso é como lá os modos tratar a terra, não o animal, entende? Mas não vai ser feito pelas pessoas, vai ser um sítio, tá? Preparado para isso. E tu vai ali naquela zona e escolhe, tem no sítio toda a preparação, como um enterro normal, só a diferença é que para pessoas que quer ser árvore, ser uma árvore, tá? Tu vai ter um sítio preparado para isso. Entende? Não é tu chegar assim no bosque, agora eu vou... Não, porque tem todo um procedimento, minha gente. É como um sítio. A diferença é que esse sítio vai ser como um bosque, que as pessoas queiram, né? Vai ter que ser separado e autorizado e tudo, viu? E não o animal, entende? Aí um processo, tá? Outro dia eu abri muito disto, tá? E tu pode escolher um grupo para amigos, não imagine. Festa no bosque com os amigos, hein, turma aí? Como pode ser da família, não sei, de tirada parece que estavam uns 5.000 por aí de tirada, tá? Seguramente será do mesmo processo de outro. E já tem em Alemanha, lá as cápsulas são muito bonitas, como se tu fora para o espaço, na Terra. Só lá aquelas cápsulas brancas, redondas. Tá aí aberto, entende, minha gente? Suponho que as flores da mar dará um trabalho mais de tu ir quase sempre que há que cuidar das flores, né? Sabe que as flores, ela tem menos tempo de vida. A não ser que pode escorrer nas flores que ela aguante. Não mais. Então, pero isso, está tudo em protocolo, né? Já há sítios para isto, tá? Já pensei que é muito interessante, porque só me vindo na mente a parte que Deus diz, povo eres, por povo verás, ou seja, a terra, né? Pero, não olhe mal. Quando eu falo logo, eu digo, ai meu Deus, coisa isso tem. Não, porque a gente só vem naquela. Não tem esse coisa dos gusanitos, não. Porque era o pior que eu pensava dos enterros antigos, não? Olhe bem,
tá? Um ano mais ou menos que tu pode envolver, ir ali, tá? Dizer, ai, minha filha, tu gostava muito da música, hoje eu vou pôr a musiquinha, tudo preparando a música que a gente gosta, tá permitido tudo isso, mas é tudo em uma ordem, em um sítio, tá? E outra coisa, e eu disse, mira aqui, olha, que de maravilha. E depois, quando já tu trabalha tudo isso aí, entende? Aquilo de dizer que queira usando comer, não vai haver isso. É uma preparação, a osmose aí, tá? E depois, como sempre, os ossos, quando já está aí, eles depois sacam e preparam, tá? E, de novo no sítio, bem pequenininho, tudo preparado, a coisa mais interessante, tá? É que tinha que vê-lo. Tu se namora com o assunto. Então, claro, muita gente diz, ai, não sei o quê, porque, ai, não tem nada, perfeito. Entende? A única coisa é que as pessoas que têm um problema com quimioterapia, tudo isso, estão mirando como ser, porque a quimio, ela atrapalha um pouco, porque como medicina, a osmose natural. Eles estão vendo para que a pessoa também possa ter esse tipo. É a coisa mais maravilhosa. Eu estou contando, pois, do primeiro dia, as cápsulas pode ir tomar um café, sabe? De vez em quando, afora tem os árvores, mas vai ser num sítio tudo, tá? Não é assim, tu chega, coisa. Então, por enquanto, ele diz que está um pouco alto o valor. Então, a gente pode mais como tudo, né? Mas é maravilhoso, entende? Pero, a ordem do dia que eu tenho também, que era para falar, tu pode ser, vou ver a natureza sendo uma árvore, o corpo, a matéria, né? Ou flores, tá? Sendo que a flor tem que ser uma flor dessas que é mais dura, não? Porque de tempo em tempo tem aqui e ali, depois, supondo que vou ver a planta, tudo isso. E a árvore não, ela tem seu processo ali, ela vai crescendo. Supondo que tem semilha, tem a terra preparada para envolver que eles vendem, tanto que tudo, ao que tu se apaixona quando vê. Como é esse incrível futuro, tá? É aquele que queira ser cremado, tem lá o sítio, e continuará tendo os outros sítios, né? Como não queira. Solo esta é algo, tá, minha gente? Vai estar seguramente ao alcance de todos que queiram esse tipo de forma. E o corpo se vai, e tu, que árvore gostaria de ser? Que flor? Só as flores que perecem muito dá mais trabalho, né? Mas aí, se é uma pareja, tem mais desculpa de envolver ali sempre, não mais fácil. Entende, minha gente? Tem bichinho na parte das cápsulas, redonda, assim, branca, como se tu for. Se ela também tá aberta, tu abre a porta, saca, trabalha. Ali tem sítio de pelúcia, tu leva. Toma um café, sítio pra sentar. Gente, Deus é grande, Deus é maravilhoso. Mira o que é que Deus vai fazendo na mente do homem. E dito que vinha muitas coisas por aí novas, né? Mas não é nada dessas coisas raras, simplesmente o homem envolve ao povo. Entendeu, minha gente? Tá? Tá escrito, quem não conhece essa frase, povo és e povo volverás, a terra volverás, né? A cremação já é diferente, mas a diferença é que a osmose realmente tu vira ali um tipo de terra. E a cremação são os ossos, tá? Que levam, entende? Então, não quero explicar muito, entrar muito em explicações, né? E isto, mas eu queria falar, sabe o que? Da natureza. Do problema que está na natureza, que estamos perdendo os insetos, minha gente. Tá? 70% de los insetos é a notícia, uma das notícias que eu teria, calentita, também. 70% de los insetos do mundo está desaparecendo. E tu dirá, mas esses insetos molestam. Não, minha gente. Dos insetos, estamos falando de insetos da natureza, né? Dos insetos que eles dão o pólen.
Eles fazem todo esse trabalho para extrair o aire, prepara a planta, o mel, por exemplo. Vamos dar o exemplo das abelhas, tá? A gente que ele é alérgico, mas tem outro também de pólen que nasce nos insetos, na natureza. A explicação é a abelha, que tu não nota. E que passa? Se não há pólen na natureza, se não há a polinização das plantas, que é para depois limpar o nosso aire, não há natureza. E digo que 70% está desaparecendo com luz inseticida. Então, por que Deus mostra um mundo seco, sem natureza, tudo isso? E menos mal que os cientistas, os biólogos, estão estudando para ver como resolver tudo isso, né? Que Deus avisa, ver como a ser, para não estar se aborrendo, né? Então, se trata disso. 70% já desaparecido, imagine, tá? Por causa dos inseticidas. Então, tem esse sentido do mundo seco, se não há insetos, não há polinização. Se não há polinização, tampouco há ar limpo. E não há flores, plantas, tudo seco, o homem não resiste, entende? Então, se está falando disso, que estão também, outra coisa, que estão mirando, de manter os insetos. Incrível, tudo na natureza tem um sentido. E 70% desaparição é muito, gente. Tá? Imagina, 30%, mais de 50% mais. Tá? E esses homens de Deus também, daí tudo mirando de como ser um mundo melhor junto com Deus, né? Era isso, um alto porcentagem diminuiu de inseto. A polinização é necessária. Tá? Para pensar. Não? Então, hoje é dia de oração contra a depressão, doilo, os lunes, e os ninhos enfermos, tá? E eu quero que paremos para pensar em uma canção, uma letra, Man in the Mirror, de Michael Jackson. Tirito que lo conheci, não? Por pouco teníamos um alfaí. Na verdade, eu era ó e caía ali, ó. Deus sabe o que faz. Quando ele gravou a música, que eu não sei como o povo ali em Salvador não se enterou. Nem eu sabia. Por isso me foi a surpresa. Eu não me enterei. Quando fui ver, me dar conta. Bueno, então, essa música é uma das partes da letra. Tá? Vou ler uma estrofe. Né? Que eu separei. Que ele diz, essa música é preciosa. A tradução dela é linda, gente. E o homem em frente do espelho. Que ele habla que temos que mirar para nós outros mesmos. Quando ele um dia se dá conta e vê ninhos na calle, a pobreza nos Estados Unidos, no frio, e ele chegou em casa, se mira no espelho e se avergonha. E diz, é uma das traduções, quem és tu, homem no espelho, para fingir que não vê isso? Ai que ser algo. Ai que começar a cambiar o mundo. Um mundo novo, minha gente. Se a gente quer, a gente pode. Mas sempre com Deus, tudo com Deus. Sem Deus, nada é nada. Com Deus, nada é tudo. Jesus ressuscitado. Entende? É uma letra toda ela, toqueda. E há um momento que ele canta, creio que é em França. Muita gente ali, autoridades e tudo, para ele cantar. E o Espírito Santo entra nele, em Michael. Ele era de testigo de Jeová, do coro, cantava. A família dele toda era testigo de Jeová.
como Elvis era de Elvis Presley de Assembleia de Deus. A mamãe dele, Elvis, era de família alemã, de imigrantes. E ele foi criado naquela parte mais de famílias negras, tá? E como todo imigrante, na zona mais chegaram ali, brancos ou negros, não? Então, se ele pinta o pelo de negro, porque Elvis, na verdade, era castanho. Dizem que tinha um irmão gemelo, tá? Que morreu jovem. E ele, a mamãe dele, fazia parte da parte de papeleus da igreja, tá? E seu papá, sua mamãe migraram da Alemanha. E ele foi criado ali, vai a ser a Mille em Alemanha, com 18 anos, porque normalmente os padres, o ideal era que volveram a fazer la militar, la Mille, com 18 anos, e ele vai à Alemanha ser a Mille, mas ele pintava o pelo de negro. Diziam que ele queria ser negro, que tinha voz de negro. E tu não desista. Alegre-se tu que está com depressão e tristeza, tá? Tudo é possível com Deus. Sabe o que disseram a Elvis? Ele foi caminhoneiro, de jovem, trabalhando ali com tudo. E ia à igreja, né? E disseram a Elvis que, quando ele vai se apresentar de jovem, disseram a ele que desistira de ser cantante. Ele vai fazer uma apresentação no início, a primeira vez que se apresenta, ele disseram, desista de ser cantante. Tu não tem nada. O desafio é desse, né? Imagine. E hoje, quem não conhece Elvis? Elvis, para mim, foi um dos homens mais guapos do mundo. Deus meu. Tá? Onde Lusaia, tá? Com aquela voz de anjo. E Michael foi testigo de Jeová. E outra voz, ele hacía sua voz, ele imitava o instrumento. E assim ele vai parar em Salvador de Bahia, que toca com Olodum, porque escuta a do Olodum, tá? E vai gravar ali porque ele fazia mescla de sonidos. Pero Olodum queda com nós outros, escuta o sonido, ser com o nosso sonido, Michael. E ele tem, pode ver que ele tem nas partes de música que ele põe esse tipo de percussão ali da Bahia. Foi ali, ele introduz. E aí foi quando eu o conheci, mas não imaginava que jamais Michael estava ali. Porque a Bahia caía, aquela terra, como conseguiram, e Deus me levou ali. Porque eu não sei, ele foi embaixador de la ONU, tá? Então, quando reforma, ei, Michael, ele não faz nada por nós outros, não liga pra gente. Abrando de luz poderes, né, público. Como consegui estar calado? Mas eu estava ali. O Senhor me levou, eu não sabia. Eu fui ali ver toda a coisa e de repente, olha. É quando ele, por que não conosco? Porque, Michael, a gente conhece ele com um cabelinho bem curto, quando empieza a cantar solo. E quando ele cria o permanente afro, é ele quem cria esse permanente, quando ele queima o pelo, tudo isso, sabe, minha gente? Então, é ele quem cria. Tu vemos na Bahia, eu trabalhei com isso, sei, tendo produto, esse curso, tá? E era todo um processo, em cima do tudo que tinha que ser, tá? E bababá, caixa de fósforo, né? E creio que ele sale já, porque quando faz o permanente afro, o pelo cai, entende? E sai ali vestido com aquela jaquetinha, parecia o vendedor de arte, hindu, será, por aí, tá? E creio que ia ver se ele o conhecia. Ai, se ele corre, se essa baiana não corre. O Michael. Mas Deus sabe o que faz. Eu te juro, eu não mirava não. Eu dizia, ai meu Deus, a gente não pode nem sair, que já vem nenhum não querendo nos cantar. E era assim. E ele com aquela voz suave. Claro, a gente vê cantando,
E ele tinha uma voz suave do dia a dia. What's your name? What's your name? E, ai, meu Deus, que ainda por cima me abre em inglês. Eu pensei, meu Deus. E Joe, Jaciara. Ele Jaciora. E eu era assim, porque como que não estou muito afim de conversa, né? Porque eu era assim, né? Jaciora, logo depois ela mudou, Jaciora. E me lembra muito, quando me diz Jaciora, essa música que canta Cyndi Lauper. Tá? E eu sim. Mas será possível venga falar em inglês? Mas eu não abro inglês. Esses americanos chegam aqui, quer falar os norte-americanos, a gente diz americano ali, quer falar o inglês, não entende que eu pensando, né? Sentada, assim, toda coisa. Quando eu decido mirar para dizer, mira, no speak English. Eu me lembrei depois, por dizer, no speak English. Eu não falo inglês. Que eu viro. Eu creio que ele se deu conta. Ele habla numa entrevista dele. Outro dia contarei que a periodista disse, Michael, tu tentou, que ele disse que se sentia muito solo no hotel. O momento mais difícil para ele, perguntam, né, lá, porque não lhe deixava em paz. Era entrevista todo o dia, estava, e ele atendia todo mundo que está em paz. As pessoas que andam com Deus, as pessoas não entendem, mãe. E tu vai dizer a esses poderosos sem dinheiro que tem que ajudar. Quiseram se dano a ele. Tá? Eu hoje digo, a gente não pode se acercar muito aos ninhos, ter coisa com os ninhos. Porque antes a gente não pensava essas coisas. E muito menos a gente que ele se sentia mais seguro com os ninhos. Porque ele pensava que a gente... Aliás, sua mamãe metia na cabeça dele de que, não, que só pensavam no dinheiro as mulheres. E na entrevista ele comenta esse momento que ele vai falar comigo, entendeu? E, Michael, não me recorde isso, porque meu coração chora. Porque também Deus diz, minha filha, que eu miro, que eu mirara bem assim, hein? Eu ia fazer assim, pafo, porque eu era louca por ele. E nos encontramos várias vezes. Viu? Acabo de chegar da Alemanha, em Salvador, ele vai cantar ali do Lau. Casa que eu vou, mas tem que dizer ao marido, como é que eu vou explicar ao marido? Acabo de chegar dali. Pra ver se eu vou de novo, que Michael vai cantar dentro de uma semana. Seguramente, Iva. Pero, já seria descarar a coisa, né? Mas até então, eu não tinha me dado conta, minha gente. Tá? Pero, houve muitos casos de, assim, Iva me abrindo os sinais. Tá? E ele gostava. Se junta eu com ele, eu não sei o que ia fazer com o mundo para ajudar a gente. E Michael ajudou muita gente. Entendeu? Um ano. E essa música ainda mira no palco as pessoas que é de Deus, que conhece quando está uma pessoa com o Espírito Santo. Ele aí um momento que ele cai, se ajoelha e que vem lhe ajudar a levantar, ele está com o Espírito Santo. Porque ele empieza a cantar com uma força, ele perde as forças e diz, Espírito Santo está aí com ele, falando do mundo. Cambiemos o mundo, ajudem-nos. A letra vale a pena. É igual, estou fazendo uma homenagem a ele, a seu espírito. Então ele diz, ele habla que, mira, Espírito Santo, me dá ganas de chorar. E gente, às vezes cometemos injustiça na vida. Eu tenho que falar de uma coisa que me falaram outro dia, que eu quedei, como Deus traz as pessoas, né, para me dar informação, para falar com vós outros. Mas vamos centrar na história de Michael. Então, ele tenta dizer às pessoas de dinheiro que cambiemos o mundo. Sabe o que é essa gente?
quando dão na cara, temos dinheiro, não temos nada para ajudar, o que quer? Destruir o outro. E algo que haga falta, inventa, faz coisa, põe trampa, o que seja. Entendeu? Porque não vai entender jamais os anjos de Deus. Estou falando de pessoas de Deus, realmente, que sofrem. Então, se ele diz, ainda miro no espelho. Vale a pena essa letra dessa música. Viu? E depois, outra que ele acha no Amazonas, com as árvores. O que há que tu nos diz, oh Pai, o God, do amor, do perdão, do mundo andar. Que é o que eu estou tentando explicar para os outros agora. Mas não porque nessa história não, que eu nem me lembrava, mas há essa música dele que passa um pouco no Amazonas, que toca a terra seca dos índios do Amazonas, porque a gente conhece o cortezinho dos índios do Amazonas, tá? E tem lá as árvores, tudo ali, ele chega, se segura nas árvores e habla, que ai da promessa, Pai, que prometiste, que não ia, que se nós outros lhe buscara, que o Senhor ia aguentar. É muito linda e não abre, não passa. Isso é um hino, essa música demais que foi gravada no Amazonas. É outra música também. E muita gente não conhece. Então, minha gente. Olha o que eu tenho aqui. Sabe o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo pela primeira vez aqui, viu? Mas já fiz antes. Sabe o que eu tenho aqui? Olha a espuma. Um milkshake. Ó, quanto mais tu bata, colacau. Ó. Um pouco de açúcar. Gelo. Mira, não sei se dá para ver aqui a espuma. Esse ponto faz logo com gelo. Deu maravilha, minha gente. Tudo truco. Nesquik, o Brasil tem. Viu? Então, minha gente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Uma das periodistas diz, Michael, qual é o momento mais difícil para ti? Antes, quando leva entrevista, de passar toda a história, ele diz, quando eu estou solo no hotel. Em todo o mundo. Ele saía minimamente fora, mas na verdade, quando saía do palco, ele chegava no hotel e se sentia solo, não podia sair. Parece que em Inglaterra, não vinha Alemanha, pelo amor de Deus. Era chavalas caindo. A gente vê aqui os vídeos. Os Beatles, não? Os Beatles muito bons, mas eram 4 ou 5, não? E o Michael era só um. E Deus. E todo o trabalho em cima, tá? E não tem nada que ver. Pero imagine. Que música bonita era um dos Beatles, não? Quando ele se separa. Outro dia hablaremos dos Beatles, tá? Então, ele comenta e diz a periodista, mas Michael, tu já tentou te aproximar, falar com a gente dia a dia, tentar. E aí ele vai e diz, meu Deus, quando ele diz isso, sim, eu tentei, mas não me faziam caso. Eu só me lembro desse momento, menina. Disse, Michael, eu creio que tu tá recordando aquele momento na Bahia, em Salvador e Bahia, hein? Porque ele sai a primeira vez com coisa que, claro, tu não vai imaginar, saber que Michael se transformava assim. Depois saiu, né? Toda coisa do permanente afro.
Ele lá, todo de brilho, que é aquela música, meu Deus, 18 anos, hein? Gente, aí vai com o pelo por aqui assim, vestido daquela forma. E que tava fazendo Michael na Bahia naquele dia, naquela. Quem vai imaginar que tá Michael por ali, homem? Gente, eu nem me enterei. Eu chego aqui, anos depois, já separada e tudo. Estou vendo o show de Michael em Salvador. Eu tudo para dar, aí sim eu ia cair. Ai, meu Deus do céu. Tu creu? Eu digo, mira quem era. E eu digo, penso, mas que chavão mais raro. Esses americanos, eu pensei, né? Ele meio desvoltado com aquela polo dele. Que nem eu, né? Que depois, quando a gente vem saber tudo. E que é estranho, Michael era estranho. Porque as pessoas que têm a mão de Deus, elas são estranhas. Tem uma vocação, tem um talento, tem arte especial. Sou estranha, eu mesmo fui muito estranha, minha gente. Eu creio que meu marido até hoje não me diz não hace muito. Por quê? Olha, irmão. Por quê? Ele nunca pôde entender. Por causa do chamado, pô. Às vezes nem João me entendia e creia. Ele nunca soube, tu sabia, né? Tu sabia algo, tu dizia, às vezes dizia, tinha esse dom. O Deus Netuno. Não, agora é uma imagem assim, não? Que eu sempre do mar que vocês veem nas coisas, né? Então será assim. Não, só uma explicação, né, minha gente? Então, sim. Nem João me entendia, minha gente. Deus fazia assim. Nada. Tudo era nada e nada era tudo. Porque João não... Era como... Explicava as outras. Esteja em paz, Michael. Esteja em paz. E é triste que as pessoas não sejam capazes. Mas sabe por quê? Estados Unidos tem um problema muito sério. Eles têm hoje problema para querer aceitar que Elvis foi o rei do rock e alguns que Michael o rei do pop. Sim. Um anjo de Deus. Os dois tocaram por Deus. Tá, minha gente? Então, essa era essa Ninha. Minha prima. Quando uma minhas filhas comigo, eu disse, menina, eu creio que eu comentei com uma prima, disse, sim, que tinha conhecido uma pessoa parecida mais. Mas eu não pensava jamais que aquele momento que ele estava fazendo ali, nem pensava nesse momento nada disso. E depois, minha gente, como conseguiram calar? Caía. Pelourinho, a cidade antiga. Derrumbavam ali. E eu vi assim um cenário raro como que dou precioso. E ele foi embaixador da ONU, eu creio que não hace muito. É Rihanna, outra que me encanta, Barbados, a terra dela, foi um lugar na Bahamas que eu, quando Ninha, não? Com as músicas de Elvis. Nem namoro de Elvis, de Ninha. Quando Elvis se foi, me namoro dele, que pensou passar ali pela Rede Globo, as películas de Elvis, um Havaí, não sei o que. Meu Deus, eu disse, onde estava esse homem? Era na Ninha, viu? Na criança, da idade essa que a gente vai vendo pássaro voar, como diz meu avô. Tá sentado na ventana vendo pássaro voar. Que tem no céu em paz, né? Então, minha gente, são pessoas de Deus que jamais serão esquecidas. E neste caso, desta Ninha, se eu for normal, isso eu quero para vocês, jovens. Que sepam perceber quando Deus mostra, te dá. E Deus me proteja, acredito. Se eu miro muito, e claro, eles não param muito, porque
A lo melhor que... Eu nem mirava o pobrezinho. Ele disse, sim, eu tentei, sim. Então, quando aí logo depois sai a música, eu já se aquela idade essa que eu já estava saindo ao mundo. E me recordo dessa forma de falar, já se ora. Que mais que me chamou? E hablo de um adolescente. E deve ter comentado algo. Conheci uma morena da Bahia. Ela não me reconheceu, pero prisa. E ele tentava falar rápido como quem... Mas quando eu disse, eu ia cair. Entendeu? Só pensei, isso que é mais raro. Algo lá, mas eu disse, eu vou dizer para ele que eu não hablo inglês. E aí hoje eu penso, não speak English. Isso aí, no colégio, pelo amor de Deus. Mas naquele momento eu meti na cabeça. Ai, que não pode nem sentar para mirar, que tá tudo tão bonito. Estava tombado pela ONU, tá? E ele vai cantar no outro dia. Ele sai na terraça, cerca do hotel Jorge Amado, mirando como quem? Cadê aquela morena de Adjé? Assim foi, minha gente. Assim foi. Palavra de Deus, como tudo passou, viu, minha gente? Não se brinca com isso. E eu, quando chega aquele, meu Deus! E era Michael, que tava cantando, claro! Tudo caladinho, menina, que nadie vai pensar, porque não se podia saber. Todo mundo tá ali, claro. Eu nunca ia imaginar que tava Michael fazendo ali na Bahia. Foi gravar isso. E aí me vim rememorando tudo. Digo, meu Deus, falei com minha prima. Minha filha. Aí no outro dia ele grava com esta roupa. Eu preocupada assim mesmo. Quem era eu? Ai, Nena. Baby. Honey. Uma palavra bonita. Eu creo que é carinho, não? Em inglês. Honey. Honey, honey. Bom, minha gente. Vamos deixar de mimimi. Tá? E vamos ler o Salmo 71. Ai. Né? Pai, Filho e Espírito Santo também. Vamos ler um Salmo 71, não? E depois vamos ali a Gênesis e achei oração para as pessoas que estão necessitando de oração. Tá? Vamos entrar em oração. O Espírito Santo já está aqui. Entendeu? O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus está neste lugar. Ele está para consolar. Ele está para te abraçar. Receba o abraço de Deus. O Espírito de Deus, Espírito, está aqui. A palavra de Deus se abre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Todo momento que estamos aqui, o Espírito Santo está te sanando e vocês outros recebendo vitória e sanação, minha gente. Tá? Oração de um anciano. Eu ia ler o 70 ao maestro de coro de Davi em memória. Bom, vamos ler também. O 70, Salmo 70, se diz assim, é o maestro de coro de Davi em memória. Sim, Michael, hoje eu abro em ti em memória. Mas está aí gravado, o que tu diz, eu tentei, mas não fazia. Não me fizeram caso. Eu namorei, não, que me gostou. Então, se ele conta que era difícil, viu, minha gente? Às vezes, muito dinheiro, a gente pensa que era assim, né? E disse que outra coisa que não lhe gostava. Que às vezes, quando ele conseguia ir a um sítio, queriam poder só ler música dele. Disse, eu não vim aqui para isso. Eu já canto de música, né? E às vezes já não ia, porque
quando chegava que algum se inteirava, boca de couro, que conseguia, imagine, não? E outra coisa que ele se chateia muito, quando dizem que ela habla, porque tu em Inglaterra com os ninhos, e diz ele que nesse dia que ele é isso que nos tabloides, como eu vou, eu estava muito bem seguro, tá? Eu queria mostrar ao povo meus filhos, e segurei o ninho, e não estava louca, é os tabloides que se passam, tá? E eles ficam indignados quando sai uma rainha, né? Ó Deus, venha livrar-me. Senhor, vem correndo ajudar-me. Ajuda essa pessoa que está aí, Senhor, orando por saúde, por depressão, por dor. Que não haja mais isso em sua vida. Que tenha força, Pai. Que tenha luz. Que tenha felicidade. E cura essa pessoa que está aí, tá? E os ninhos que necessitam cura, tá? Os ninhos também com síndrome de Down, que perguntaram uno se ele podia se curar também. Sim, meus ninhos, tá? E os ninhos com Asperger, não? Que é isso. Os ninhos com Asperger, como se diz aqui, vá? Os ninhos que tem Asperger, que tem, que são muito inteligentes, sabe? Aqui tem o nome que dá, que não recordo a hora. Entendeu? E todos vós outros, esteja aí, e Deus vai lhes curando, que vós outros nem notam. Quando vai um dia, tu se dá conta, como o caso meu de Michael. Estás curado. Recebe em nome de Jesus. Curado de quê? Eu estou vendo a oportunidade de estar na integração com os ninhos para apoiar lá na outra cidade. Eu estava estudando espanhol. E eles também ali, eles têm na vida plena. O ensino de Down, que estava ali o curso de integração. E aí eu estava ali sempre que podia para apoiar. Sua vida. Trabalho, não tem novo, ia sair com o seu grupo. Entendeu? É muito interessante. Tudo sempre que for apoiar. Ó Deus, venha livrar-me. Senhor, vem correndo ajudar-me. Que quedem coberto de vergonha dos que buscam minha morte. Ele está falando em general, viu? A tia aí. A morte às vezes é de uma forma mais fictícia que ele abre aqui. Está falando em general, em todos os sentidos, viu? Que retrocedem afrentados os que querem me ruinar. Que retrocedam afrentados os que querem me ruinar. E tu repita aí, viu? Que volvam atrás avergonçados os que de mim se burlam. Olha, seguramente que muitos se riram na história de máquina. Jamais, Brumaria, não conversa dessa, muito menos no momento de Deus, tá, minha gente? É assim, não passa nada. Essa sou eu. Lá que siga aqui. Que se alegrem e se regozijem em ti todos os que te buscam. Todos nós outros, minha gente. Repitam sempre. Repitem. Deus é grande. Os que desejam tu salvação. Deus é grande. Eu sou um pobre, desgraciado, Senhor. Socorre-me. Tu és minha ajuda e meu liberador. Senhor, não tardes. Bonito, né? Então, sim, é tanta coisa para ler. Jesus, coração de Jesus. Alma de Cristo, santifica-me. Corpo de Cristo, salva-me. Repite. Aí vós outros. Alma de Cristo, santifica-me. Corpo de Cristo, salva-me. Sangue de Cristo, salva-me. Sangue de Cristo, embriaga-me. Água do costado de Cristo, lava-me. Me libera desta enfermidade, desta tristeza, deste dolo e de todas as enfermidades que haja, que tu está pedindo a Deus, Ele te escuta. Pida com fé, tá? Paixão de Cristo, conforta-me.
Ó bom Jesus, oi-me. Dentre dos jagas, esconde-me. Não permita que me aparte de ti. Deu maligno, inimigo, defende-me. Em la hora de minha morte, chama-me e manda-me ir a ti. Estou ali. E de menina, vai em paz e dá a palavra. Testemunha de mim, que estou aqui vivo e a vida eterna existe. Tá? E manda-me ir a ti, para que com tus santos te alabe, por los siglos de los siglos. Amém. Então, minha gente, mira, marcha através do deserto, tá? Mas estamos em Gênesis, e dito a vós outros que foram lendo, não? Vai conhecendo, porque assim, quando hablamos, já vós outros saber de que se trata, tá? E vamos, que temos é tempo, Senhor. O 12, Gênesis 12. Vamos falar vocação de Abraão. E o Senhor disse a Abraão: sal de tu terra, de tu pátria e de la casa de tu padre, que já lemos isto, e vete ao país que eu te indicarei. Eu harei de ti um grande povo. Eu harei de ti, farei de ti um grande povo. Te bendizirei e engrandecerei tu nome. Tu serás uma bendição. Amém, Senhor. Eu maldizirei a luz que te bendigam e maldizirei a luz que te maldiga. Está falando com todos nós outros nesse momento que estamos aqui em oração. Palavra do Senhor. Por ti serão bendizidas todas as comunidades da terra. Amém. Glória, Senhor. História dos patriarcas, a batalha dos 4 reis, a última vez lemos sobre isso. Melquisedeque, sacerdócio de Melquisedeque, quando Abraão ouvia em Gênesis 14, 1. Tu busca a palavra Melquisedeque. É Luís. Jesus Cristo, do Santo dos últimos dias, eles têm o sacerdócio de Melquisedeque. Tá? Quando Abraão ouvia de derrotar, eles hablam desse sacerdócio. Quando Abraão ouvia de derrotar, acordou Laomé, e a reis que estava com ele lhe saliam ao encontro. E o rei de Sodoma, em o vale de Savé, ou seja, o vale del rei. Então, o vale del rei, ou seja, que se diz Osea. E o vale del rei, Melquisedeque, rei de Salém, sacou pão e vinho. Era o sacerdote de Deus Altíssimo, diz. Gente, olha, eu me arrepio, porque esse é um dos sacerdotes que eu tenho. Ele sacou pão e vinho. Era o sacerdote de Deus Altíssimo. E bendijo a Abraão, dizendo: bendito seas, Abraão, de Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que ha posto em tus mãos a tus inimigos. E Abraão lhe deu o 10% de tudo a Deus. Já falaremos sobre isso. E o rei de Sodoma disse a Abraão: devolve-me as pessoas e toma para ti os bens. Abraão lhe respondeu: juro, mano, em alto, ao Senhor que criou o céu e a terra, eu não tomarei nada de lo que és tuyo. Falava com o outro, né? Nem sequer um hilo, nem uma correia de tu sapato. Assim não poderás dizer: eu he enriquecido a Abraão. Não, falava com o rei ali. Para mim, nada, solamente lo que han comido mis moços e a parte que corresponde a los homens que han venido comigo, Ané, Escó e Mamre. Estes receberão sua parte. Pacto do Senhor com Abraão. 15. Estamos no 15, capítulo 15. Depois de tudo isto, a palavra do Senhor
foi dirigida a Abraão em uma visão. Dijo, a palavra do Senhor foi dirigida a Abraão em uma visão. Dijo, não temas, Abraão, eu sou tu escudo. Tu recompensa, eu creio que é o momento quando ele vira as arzas. Tu recompensa será muito grande. Abraão respondeu, Deus está falando, né? Porque é difícil, gente. Isso eu ia dar palavra sobre isso hoje, andar com Deus, viu? Tu recompensa será muito grande, não tema, Abraão. Não tema, gente de Deus. Abraão respondeu, Senhor Deus, que me vais a dar? Eu estou já para morrer sem erros. E o herdeiro de minha casa será esse Eliezer de Damasco. No 3, versículo. Não me has dado descendência, e um de meus criados será meu herdeiro. Então o Senhor lhe dijo a palavra, e lhe dijo, não será esse tu herdeiro, senão um salido de tuas entranhas. Depois lhe levou fora e lhe dijo, levanta tus olhos ao céu, e conta se pode as estrelas. E añadiu, assim será tua descendência. Abraão creu ao Senhor, e o Senhor lhe considerou como um homem justo. Há alguns de los vídeos que o Senhor habla. Eu sou uma pessoa justa. As pessoas que eles gostam, que estejam aí com ele, e buscam o injusto da terra. E já daquela, deu Abraão, deu sacerdócio de Melquisedeque, sacerdócio de Deus. És um homem justo. E eu gosto sempre de dizer isso. Estamos no 15, Pacto do Senhor com Abraão, em Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Que Deus disse, ele diz a Abraão, não morrerás. Mira ao cielo, se podes contar as estrelas, daí de ti sacarei nações como as estrelas, se podes contar. E lhe dijo, eu sou o Senhor que te sacou de Ur, de los caldeus, para dar-te esta terra em possessão. Abraão lhe perguntou, Senhor Deus, como saberei eu que lá possuirei a terra, né? E o Senhor lhe dijo, trai-me uma terneira de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma tórtola e uma paloma. O 10. Versículo, número pequeno. Ele trajo todos estes animais, los partiu por la mitad e puso uma mitad frente a la outra. Pero las aves não las partiu. Las aves rapazes, as aves, não? Que voam lá. Revoloteavam sobre os cadáveres. São as aves grandes que comem os rapazes. Cadáveres, pero Abraão las espantava. Quando o sol estava já para poner-se, caiu sobre Abraão um sonho profundo e lhe envolveu uma escuridão terrorífica. 13. E o Senhor lhe disse, hás de saber que seus descendentes viverão como estrangeiros em terra estranha, em lá que serão escravos e estarão oprimidos durante 400 anos. Pero eu estaria Abraão naquela época dos judeus e podemos trazer o dia de hoje, né? Pero eu julgarei ao povo ao que Abraão estado sometidos, e sairão de ele com muitos bens. Tu te reunirás em paz com tus padres, e serás sepultado em uma feliz ancianidade. Depois de muitos anos, aquela ancianidade daquela era 400, 500, 800, 900 mil, porque na verdade o homem não tinha que morrer, só pelo pecado, né, que a pessoa morreu. Mas viveram muitos anos. E sairão de ele com muitos bens. Tu te reunirás em paz com tus padres e serás sepultado em uma feliz ancianidade. Tus descendentes volverão acá, a la 4ª geração, pois hasta então não se calmará a maldade de los amoreus. Quando se pôs o sol, apareceu entre densíssima tinieblas uma hornilha humeante e uma chama de fogo
que passou por entre os animais partidos. Uma tenebra, sabe, nebla, essas coisas, e uma chama de fogo. E passou por os animais, né, que ele oferece a Deus. Partido. Aquele dia o Senhor hizo um pacto com Abraão. Em estes termos, a tua descendência doe esta terra, desde o torrente de Egito até o grande rio, Eufrates, o rio Eufrates. 19, versículo. Los quenitas, quenizitas, cademonitas, hititas são pueblos, ferezeus, refaitas, amoreus, cananeus e girgaceus e jebuseus. Nascimento de Israel. 16, capítulo 16, número grande. Nascimento de Ismael. Sarai, a mulher de Abraão, não lhe havia dado filhos, pero ela tinha uma esclava egípcia de nome Agar. Sarai disse a Abraão: Mira, o Senhor, minha hecho estéril. Leva-te a mim, esclava, quizás eu possa ter filhos por ela, que é o que está. Quando tu casa com o Espírito Santo, tu já leí. Casa com o Espírito, pelo Espírito Santo, em nome do Pai, dos unos, marido e mulher, hasta que se separe e habla do casamento, sabemos que dizer que é terra. Também, tá? Então, Sarai, que chamava Sarai, depois, quando ela tem um filho de Abraão, é muito interessante, mas eu já leí. Vamos mais na frente, leia, se tu quer que todo filho nascido fora do casamento, se a mulher tem filhos, tu adota esses ninhos, se não tem uma conduta pai como deve ser, ou não. Se tu casa depois com ela, com o Espírito Santo na igreja, passa a ser da pareja, casada pelo Espírito Santo. E se tem filhos depois, se acaso que não deve, mas se tem, todos pertencem à pareja casada pelo Espírito Santo, pela igreja. Tá? Não é jogo que estou dizendo, tinha minha novidade de isto. Foi esse sentimento que eu tive, já expliquei aqui em seu dia, tá? E o pacto da circuncisão, 17. Capítulo 17, continuando em Gênesis. E o pacto da circuncisão. Abraão tinha 99 anos quando se lhe apareceu e o Senhor lhe disse: Eu sou Deus Todo-Poderoso, procede segundo minha vontade e ser perfeito. Pensemos também nós outros nisso, né? Eu estabelecerei um pacto contigo, te multiplicarei imensamente. Abraão, em versículo 3, se prostrou, rosto em terra. E Deus continuou dizendo: Este é meu pacto contigo. Tu chegarás a ser padre de uma multidão de povos. Ou seja, os primeiros povos vêm de Abraão, aquelas terras de Deus, onde pensou tudo. Não te chamarás Abraão, senão Abrão. Mira, daquela era comum, cabia o nome quando Deus falava. Viu? Porque eu te constituo padre de uma multidão de povos. Te multiplicarei imensamente. Eu harei que de ti saiam povos e nasçam reis. Eu estabeleço meu pacto contigo e com tua descendência. Depois de ti, de geração em geração, um pacto perpétuo. Eu serei tu Deus, e eu de tua descendência. Depois de ti. O 8, versículo, número pequenito. Eu te darei a ti e a tua descendência, depois de ti, em possessão perpétua la terra em la que habitas, agora como estrangeiro. Toda a terra de Canaã, eu serei vosso Deus. Deus disse a Abraão: Guardareis meu pacto, tu e tua descendência. Depois de ti, eu disse, versículo, este é o pacto que guardareis entre eu e vós outros, e tua descendência depois de ti. Todos os varões serão circuncidados. Fala a gente que a um não entende que a um se circuncidam os homens. A pele do prepúcio e o que sacam do homem. E a um creio que os judeus não podem falar
creio que aún hacen. Todos os varões serão circuncidados. 11. Circuncidareis vosso prepúcio, e esta será a sinal do pacto. Não tem pele. Quando tu vê um homem que normalmente não tem essa pele que cobre aí, ele está circuncidado. Tá? Ora, não sei se será um judeu, se será pessoas de religiões que aún hacen isto, né? Mas é um sinal. Circuncidareis vosso prepúcio, e esta será a sinal do pacto entre eu e vós outros. Eu tenho filho homem. Então, se uma madre que tem filho homem, é ninhos, nos tempos de hoje, que ele tem uma pelezinha, que a madre tem que puxar para romper essa pele. Tá, gente? A lo mejor ainda é sinais antigos, de outras épocas, que esse ninho nasceu. Aí ninhos, que me dá uma coisa que tem que puxar, que se é muito pequenininho, tá? É melhor, porque a pele está muito suave e tu puxa essa pelezinha e deve ir parte com suavidade. E a Mayra que não sabe, que não fez isso, pode, depois de grande, o ninho levar uma surpresa que parte e sangra. Tá, minha gente? Momento, a hora de explicação lá, gente, né? A lo mejor, este ninho pertence a uma época, nascendo de novo hoje, sua nova vida, daquela época. Nunca se sabe, né? Circuncidareis vosso prepúcio, né? 12. A los 8 dias de seu nascimento serão circuncidados todos os varões de cada geração. Assim como os escravos nascidos na casa, os trabalhadores, ou comprados por dinheiro a qualquer estrangeiro, que não seja de tua raça. Todos os varões, ou seja, não há diferença. Eu, escravo, nascido na casa ou comprado com dinheiro, deverá ser circuncidado. Assim me pacto será em vossa carne um pacto perpétuo. 14. Eu, varão incircunciso, ao que não lhe haya sido cortada a carne de seu prepúcio, será borrado de seu povo, a violado seu pacto. Essa era a lei daquela, né? Então, Deus falava mais além, perpétuo. Não? Pero, aquele era um sinal, naquela época, do pacto com Abraão. Dijo Deus a Abraão: Sarai, tu mulher, não se chamará Sarai. Seu nome será Sara. É um significado do meu nome. La niña dos olhos de Deus. Sara significa. Eu la bendecirei e te harei tener de ela um hijo. Eu la bendecirei e de ela nascerão povos e sairão reis. Abraão caiu o rosto em terra e se pôs a rir, dizendo-se a si mesmo: a um homem de 100 anos lhe poderá nascer um hijo? E Sara, aos 90 anos, poderá ser madre? Abraão disse a Deus: me conformo com que conserves viva Ismael, o hijo de lá, pessoa nascida ali. Então Deus diz isso, eu já li, tá? Gente, até o 26. Em aquele mesmo dia foram circuncidados Abraão e seu filho, e todos os varões de sua casa, os nascidos em ela e os comprados por dinheiro ao estrangeiro. Todos foram circuncidados com ele. Até aqui. Próximo dia, da aparição de Mamre. E o Senhor se apareceu a Abraão junto ao ensinar de Mamre. Será mimbre, não uma árvore. Olha, abrindo aqui das árvores, minha gente. Um tema. Tá? Para outro dia. E é o mesmo que Deus diz que deveria ser com 8 dias de nascido, minha gente. O ninho pequeno, ele tem a pele suave. E hoje em dia tem... hoje em dia não. No mundo nosso, ocidental, normalmente não solem acejar, tá?
E não pode ser depois de grande. Entende? Depois partirá, natural. Se de caso de mulher que casou com um homem, sangrou. Tá? E não sabiam por quê. Porque não foi de pequeno. O mesmo que árvore de las chicas. Tá, minha gente? Seguramente deveria ser de pequena. Que cortam, tá? Que hoje em dia já não deveria ser assim. Tá? Então, se no mundo de hoje Deus entende tudo, Ele já está preparando nós outros para nova era, novos tempos, tá? Porque Deus é mais evoluído. Mas não, é o ser. Ele pensa em futuro. Ele habla já dos tempos depois e traz para os nossos dias. E ele já prepara o amanhã. Entende, minha gente? Tu não pode chegar ao amanhã, tá? Se não é através de Deus. E ele agora vai trazendo novas revelações ao homem, como por exemplo, olha aqui a árvore, eu creio que é membro. Ele aparece a uma árvore, Abraão. Vamos falar depois, tá? Em Gênesis, tá? Destruição de Sodoma também, tá? Origem de luz moabita e de luz amonitas. Leiam na Bíblia, tá, minha gente? Abraão em Guerá. Abraão em Guerá. É uma cidade diferente, em Guerra. O Vente, tá? E daquela, muitas cidades hoje cambiaram o nome. Eu creio que Turquia se chamava de outra forma, viu? Nascimento de Isaac, 21. Isaac é o filho de Sara. Tá? Então, minha gente, tá aqui que quedamos, não? E fiquemos aqui. Tá? É muito interessante, lhe dá sabedoria. E outra coisa, que Deus também me falou. Assim, muito. Aquele que queira oração, tá? Que queira chamar para ir a casa orar, entendeu? Em casos particulares, tá? Esteja onde esteja. Aí que chamar o 695-7615-44 ou entrar no WhatsApp. Isto está porque eu tenho que, se tu tenta lá e não entro, não respondo, por WhatsApp não se custa assim, tá? Não se tem nenhum gasto assim por WhatsApp. Entende? Então, e se é aqui cerca, se pode me chamar para a gente ir ali fazer uma oração, uma tarde de oração na casa. Né? Não é nada de sacar isso, sacar aquilo, não. Simplesmente uma tarde, se você querer, um café, não? É algo assim. E vamos trazendo a presença cada dia mais de Deus, né? Pero tudo chegará, então se derra aí, tá? E o outro Senhor já disse aqui, que preparando tudo que vem para o dia da semana de evangelização da igreja, que estamos aí, né? E tudo de bom que Deus quer nos trazer. Tudo de bom. Ele vai... Aquele que está aí, já não sei se já tem mais de 50 pessoas. Você que entra, tá? Luiz Antônio, essa família, entende? Ponga o nome de onde és, tá? Recebam todos os demais. Eu tenho aqui, Kate, Michelle, tá? E sua família. E todos os demais, tá? Então, se orando, receba a paz, receba a glória de Deus. Luz. E eu queria dizer que a semana passada, 2 semanas atrás, eu quedei pensando muito das coisas de Deus. Porque às vezes na casa de Deus,
Chique, né? Na casa de Deus, muitas das pessoas não temperar a garganta, né? Tomei leite, temperei a garganta. É difícil. Esses dias mesmo, eu estive aí fazendo coisa. Quanto mais se aproxima, dia de oração, dia de lá, as coisas maiores com Deus, dia da semana de evangelização e tudo isso que tem que ser, as coisas ficam assim, ó. Também quero orar, sempre tenho que orar para vós outros que estão aí atrás, em internet, está fazendo esse trabalho, que através de vós outros está permitindo que levemos a palavra também, gente. Não, tem muita gente por detrás aí, trabalhando e facilitando. Que Deus abençoe grandemente. Facilita sempre de tudo aquilo a todos, principalmente as coisas de Deus. Recebam bênção. Tá? E lá eles estão pondo a hora como igreja, já pondo como igreja, mas por enquanto estamos em momento social, que vamos ter dias de momento social e um dia da semana com a igreja. Tá? E sim, vamos necessitar todos vós outros, os líderes, tá? Pessoas em todo sítio, quanto mais, tá? Estejamos aí conectados, dia de oração, queremos fazer coisa bonita. E não é fácil para mim, sabe por quê? Porque quanto mais tu busca Deus, mais as coisas tá aí, quanto mais é Deus. E eu tava na missa, há 2 semanas, e o cura deu na palavra. E eu pensando, é por isso que eles quedam reservados. Porque andar com Deus não é fácil. Se tu tá como os pastores no dia a dia, com família, tudo aí fora, menino, é uma luta. Quanto mais tu quer fazer as coisas com Deus, mais rijo os dentes, está comigo. Eu digo, vale, o Senhor é meu pastor, nada faltará, nem a vós outros também. E é Ele que nos segura, porque andar com Deus é provação, minha gente. Aí eu pensando, porque e eles já passam as provações dos sacerdotes. E os pastores do dia a dia também. Pensa que eu tô a hora aí, lutando, tá? Para poner coisa. Então, assim, é assim. Mas a gente precisa de ajuda. Você, mamá, que necessita tranquilidade, tenham fé. Não é fácil ser mamá, padre de família, os papais com filhos. E ele faz mesmo que os filhos, quem mais dão do que com os filhos aos pais, né? Então, assim, mamães e papais, hay que orar, pedir proteção para os filhos e nos dar sabedoria. Papai e mamãe, porque prova mesmo. E tenta mesmo com raiva, e quando a gente busca Deus. Mas já sabe, ser forte, tá? Porque Deus está aí. E junto com essa mulher, nós vamos fazer coisas grandes, tá, minha gente? Porque é assim, tá? A gente tem muitas bendição, muita força, vida eterna. Deus com cada um, ele move a sua maneira. Aí eu estou pensando, aí o cura deu... A gente tem que orar também pelos sacerdotes, pelos pastores, pelos curas, orar por mim, eu oro por ti. É assim. Porque necessita muita preparação. Então, vocês estão aí protegidos da palavra de Deus, porque eu oro por vocês outros. Mas dependendo do trabalho, da oração que faz cada um, olha, aí a gente tem, né? Já sabe que é assim. E quanto mais a resposta é grande, mais o Senhor diz, tranquilos, que a vitória é maior. O hino da vitória, tá? Cantaremos juntos. Que Deus os bendiga, tá? E vai ponendo aí o nome, entende? Que eu vou me lembrando. Família, todos vós outros, é assim mesmo. Você, meu neto, tá? Mamá,
Que Deus te abençoe, a ti, tu cara, tua família. Entendo, os netos, as avós. Força, mulheres, e os maridos, os padres, que estão na luta aí, recebam bendição, ora por eles também, viu? Porque a luta é grande, tá, minha gente? É grande, viu? Então, só Jesus mesmo. E às vezes eu digo, Jesus, dá-me força, só tu era Deus. Eu sou carne, Pai. Não é fácil. E ele diz, Senhor, se pode, afasta de mim este cálice, afasta de mim este cálice, divino tinto de sangue. Tá, minha gente? Mas ele sabia que tinha que passar. Só ele era Deus. E depois daí chegou a seu reinado. Deus, Jesus não... o Senhor não deixa passar. Pelo amor de Deus, minha gente. Algumas igrejas que estão confundindo Jesus com outro anjo. Jesus não foi expulsado. Jesus é filho de Deus. Jesus se oferece para vir nos salvar, porque o outro traicionou o Pai. E o Pai diz, pois, meu filho, mostra que és assim. Mesmo sendo meu filho, para ganhar o reino, tu. Então, ele se oferece para nos salvar, porque ele vai ser destruído, o ser humano. Jesus tampouco nos comprou. Jesus não salva, não compra. Pelo amor de Deus, que eu tenho escutado cada coisa. A gente vigila uns e outros, viu, minha gente? Mas Jesus não foi expulsado. Jesus se oferece para vir nos salvar, tá? E nem comprou nós outros. Comprar é com dinheiro. Ele morre na cruz por nós outros. Porque a gente que não tem nenhuma forma as coisas de Deus. E quem foi expulsado do cielo com seus anjos, seu sequito, que levou os outros anjos a pecar, foi, que vós outros já sabem, que é o que está na terra aí, ó, aprontando todo dia, fastigando os filhos de Deus. Força, Jesus diz, valentia, sabe? E a prova disso é quando ele tenta manipular Jesus, minha gente. Como é que está dizendo que ele... Eu só escutei uma vez aí, um Naim dizendo, pregando, dizendo que Jesus foi... Porque quando Jesus foi expulsado, pelo amor de Deus, sabe o que é expulsar? O que foi expulsado foi o demônio. Repreendido está em nome de Jesus. A sangue de Cristo tem poder. Jesus se oferece para salvar-nos e resgatar-nos do pecado. Na cruz, quanto sangue, passou o que passou para mostrar que ele era filho de Deus. Tá? Pois o Senhor, o filho dele teve que provar. Eu hoje estou com a espada assim, ó, para chegar aqui, porque eu estou resistindo-me. Também, então usa coisas assim. Alguns passam por seu deserto, minha gente. Mas não digam, pelo amor de Deus. É o entendimento das coisas de Deus. Porque lê a Bíblia por troço, não. Porque eu digo, venha ler a Bíblia junto comigo para te explicar. Porque se tu lê com uma pessoa que está dizendo quando Jesus foi expulsado, então tu não leu a parte que explica quando Deus é traído. Foi um Lucifer, se chamava. Repreendido está. Tá? Era a segunda pessoa depois de Deus. E quando o filho dele se oferece, que ele diz, Padre, ele vem à terra viver como homem na terra, nossas vivências, tá, minha gente? Então ele diz, Senhor, perdona-nos, não sabem o que é. E sobe, a sangue dele nos salva. Quer predicar, meu amor? Vem. Vem predicar. Tem algo que dizer assim, alô, melhor, o Espírito Santo, tu vai chegar. Quando tu vier na igreja, tu vai lhe preparar um dia para os jovens, viu? Como tu. Não faga essas bromas, ora. Não faga essas bromas, tá ali no ordenador. Tá? Adrian, fala comigo, que eu bloco. Não, Ivan, eu bloco é o jogo, não? No lo sé. Hein? Estou falando contigo. Que no lo sé. Tá? ¿Qué? Que mandou perguntar.
Não sabe tu que tá aí metido todo o tempo no ordenador. Mas é assim, Tito, nós temos que ter uma paciência. Olha, perdão. Tu disse que não devemos falar essa palavra, viu, gente? Pero estamos no dia a dia. Ei! Perdona, viu? Porque tem outro do outro lado. Fazendo, tá fazendo de mono. Tá? É assim mesmo, a juventude. Nome do Pai, do Filho. Ai, meu filho, a família. Que Deus nos corra a confessar, seguida a Espanha. Porque quer saber o que é a vida? Tem filhos. Nem com eles, nem sem eles. É assim, esse Zé Neto, viu? Um profeta de Deus. Mas às vezes fazem essas tonterias. Deixa eu sair daqui que eu vou dar ali um... Deus meu. Tu crês? Ele vai ter o dia que predicar aqui para a juventude, para não estar fazendo mono. O macaco. Com todo respeito ao macaco. É o mundo. Pai, Filho, Espírito Santo também. É família, é a vida mesmo, né? Chamar por Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E, gente, oramos, recebam bendição, paz, luz, força, e las mamás, força. Porque assim, ó, tá? A hora tá lhe entrando. O mundo. Olha, toca aí na música para Jesus. Vai. Violão. Ai, quando o Senhor corrê-lo para predicar, ele vai ver. E aí outro que tá bromeando com Deus. Bromeando que eu digo, não tá tomando sério não. Que nasceu, que brilhou a estrela, na vida é a eles. Eu bem sei como abre o Espírito Santo. Pai, Filho, Espírito Santo, amém. Buenas noites, rezamos. E Jesus também. Fiquem na paz do Senhor. Recebam bênçãos, paz, saúde e sanação.